Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um estudo, mais um preceito diário aí, né? Que eu falo que nem é um preceito, né, gente? É realmente um estudo pra gente levar aí pra nossa vida e ir mudando os nossos pensamentos para que isso vire um hábito na nossa vida de falar e pensar e agir somente com boas intenções, somente assim como Deus, né? Então, como eu falo para vocês, aquela prática, né? Meus olhos são os olhos de Deus e veem somente a perfeita ordem divina manifestada na minha vida. Conforme você for falando isso, gente, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Meus olhos são os olhos de Deus e eu só vejo a mais perfeita ordem divina manifestada na minha vida. Você só vai ver o quê? A lei, Deus manifestado na sua vida, só a prosperidade, só o reino dos céus. Não vai. Isso quer dizer que não vai ter alguma diversidade? Não quer dizer isso. Quer dizer que terá sim alguns desafios, algumas adversidades, para que você possa enxergar o que você deseja da sua vida. Porque se a gente não conhecer a tristeza, como que a gente vai saber se é tristeza ou não? Isso tá muito ligado com aquele filme, né? O Divertidamente. Então, se você não conhece as emoções, como que você vai poder lidar com elas? Então, às vezes a gente passa por alguma coisa na vida para a gente poder aprender e apreender aquele ensinamento. Mas não é aprender e ficar preso naquilo. Aprender o ensinamento, solta o que aconteceu. Solta a situação, esquece a situação, fique somente com o aprendizado. Entende? Não é para você ficar relembrando toda vez aí, não, porque quando você aprende a situação que você passou, quando você tira o aprendizado, aquilo não vai mais se repetir na sua vida. Por que às vezes a gente fica num looping, vivendo sempre as mesmas situações, sempre as mesmas coisas? Porque a gente não aprendeu. A gente quer ficar preso lá no passado. Solte o passado. Solte, aprenda. Como que a gente ressignifica o passado, Cris? É muito fácil. Perdoando. Perguntando, né, em oração, Deus, o que eu precisei aprender naquela situação que eu posso ressignificar agora? O que eu preciso lembrar daquela situação para que eu possa viver a minha vida daqui para frente? E aí você fala, né, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me respeito, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. E ainda você pode colocar os toquinhos, né, que eu sempre falo para vocês colocarem. Por quê? Porque isso você está fazendo com que o seu corpo reconheça isso aqui. Ele faz uma descarga elétrica magnética. Então, você pode perceber que quando você está fazendo alguma afirmação com sentimento, com coração, o que acontece, gente? Teu corpo fica todo elétrico, você sente arrepios. Isso quer dizer o quê? Opa, ela está me reconhecendo. Opa, ela está se aceitando, está me amando. Ela voltou para casa do Pai. Ela voltou para casa do Pai. Ela está reconhecendo todo o amor que tem dentro dela, todo o respeito, toda a aceitação, toda a alegria, toda a abundância. Ela está aceitando o amor. Então, olha só que coisa linda, né? Bom, vamos lá para nossas mensagens de otimismo, né? Mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreva,
deixe o seu like e o seu comentário aqui comigo. E compartilhe com as pessoas que você acha aí que está disponível a conhecer estes ensinamentos e se reconhecer como verdadeiro filho de Deus, tá bom? Compartilhe, mas não fique apegado se a pessoa vai ver, se a pessoa não vai ver, se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou. Não fique apegado a isso. Faça você a sua parte. E você que é inscrito aqui, Potência Infinita, deixe o seu comentário e o seu like. Assim o YouTube começa a reconhecer que esses ensinamentos, né, essas práticas aqui que nós fazemos todos os dias é importante para as pessoas. Esse conteúdo é importante para as pessoas e ele começa a divulgar cada vez mais. Tá bom, Potências Infinitas? Vamos lá para nossa mensagem aqui de otimismo. Nós somos livres quando nossas vidas não têm compromisso, mas para ser o que fomos destinados a ser. A verdadeira liberdade não é a liberdade mas liberdade para. Tagore. Então, nós somos livres quando nossas vidas não têm compromisso, mas para ser o que fomos destinados a ser. Então, hoje eu me sinto livre, gente. Eu sou livre porque eu falo sobre o que eu gosto, eu falo sobre o que eu quero aqui para vocês. Quem quiser ouvir, muito bem, muito obrigada, muito obrigada. Quem não quiser ouvir, tudo bem também, muito obrigada, muito obrigada. Então nós somos livres como quando nós fazemos o que nós fomos destinados a ser. Olha só que forte isso, tá? E a verdadeira liberdade não é a liberdade mas para. Então, não é a liberdade de fazer alguma coisa, mas é a liberdade de fazer para alguma coisa, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito maravilhoso, né? E o título desse mês é Deus, Origem da Vida. E hoje, dia 24 de julho, as duas leis. Em nossa vida, o caminho da mente e o caminho do corpo carnal seguem entrelaçados como uma corda. Nós vivemos segundo as leis da mente e também as leis da matéria. Se ingerirmos veneno, aquilo que não foi originalmente criado para servir de alimento a nós e que não é prejudicial quando usado para outros fins, originalmente inexiste algo que seja prejudicial. Causaremos danos ao estômago e aos intestinos, reduzindo a ação digestória. Ocorre isso devido à lei da matéria. Mas, quando nos alimentamos em momentos de ira ou de sentimentos desagradáveis, prejudicamos o estômago e os intestinos, dificultando a digestão, porque aí atuou a lei da mente, a lei da emoção, a lei vibracional, né? A lei da frequência. Então, olha só que interessante, né? Ele fala que quando a gente ingere, isso ele colocou o exemplo aqui como veneno, né? Mas isso serve para quando a gente come muito, quando bebe demais, né? E outras coisas aí, né? Vamos dizer. Então, quando você tem isso, o que vai acontecer com você? Aos poucos, né? Aos poucos, o seu corpo carnal, ele vai se degenerando, ele vai se desgastando aos poucos, né? E quando você também sente raiva, ira, aos poucos você também vai degenerando, vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais carrancudo e vai morrendo aos poucos. Então tudo, gente, tem uma causa e um efeito. Qual é o efeito que está acontecendo aí na sua vida? O efeito, gente, ele vem da mente. Da mente. Então, conforme você pensa, é o efeito que vai acontecer aqui na sua vida. É a manifestação. O efeito é a manifestação dos seus pensamentos, da causalidade. Entende? Então, conforme os seus pensamentos, é o que vai se manifestar na sua vida. Então, se você leva uma vida de raiva, como ele fala aqui, né?
Ocorre a lei se você ingere muito veneno, ocorre a lei da matéria. Mas quando nos alimentamos de momentos de ira e de sentimentos desagradáveis, também prejudicamos o nosso corpo. Porque lembra, gente, já foi provado, 99% das doenças começam no emocional. Com um ressentimento pequenininho que você não perdoou. Às vezes você não... O perdão, eu sempre falo aqui para vocês, o perdão começa com você. Porque quem a gente critica mais do que o outro? Nós mesmos. Lembra que eu falei da mácula ontem? Né? Na mácula do nosso corpo, do nosso espírito, né? A gente vai maculando aí, a gente vai machucando cada vez mais e ficando com os buracos no nosso... É que tem várias camadas. Eu vou usar como espírito para ficar mais fácil aqui para vocês, tá, gente? Então tem várias camadas, né? Perispírito, espírito, alma e por assim fora. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês, mas para ficar mais fácil, vamos dizer assim, o nosso espírito ele fica com máculas. Por quê? Porque a gente se critica, a gente não se dá o valor, a gente pensa que sempre o outro é melhor que nós. Então, cada vez que você tem esse tipo de pensamento, é um não perdão que você está tendo aí na sua vida, inconscientemente. Quando você pensa que não tem a capacidade do outro, você não vai ter a capacidade do outro mesmo, porque cada um tem a sua capacidade infinita, mas cada um tem a sua capacidade. Lembra? Deus também é personalidade e Deus se manifesta na sua vida de um jeito. Mas isso não quer dizer que você não tem capacidade infinita. Todos nós temos capacidade infinita. Todos nós temos imaginação criativa infinita. Todos nós temos a sabedoria infinita dentro de nós, a vida de Deus dentro de nós. Mas nós precisamos acreditar e reconhecer. Mas enquanto você enquanto você acreditar, porque quando você acha, aquilo não vem para você. Mas por que não está acontecendo se você só acha? Porque você acredita. Porque quando você acha muito que você já acredita e aquilo já virou uma crença de que você não é capaz, de que você não pode ter aquilo que o outro tem. E você pode ter mais até, porque você também é filho de Deus, você também é herdeiro da mesma riqueza que aquele outro lá está usufruindo. Mas o que você está pensando aí? Você está pensando só em conta para pagar? Você está pensando, nossa, tem que levantar de novo para ir para aquele trabalho horroroso, né? Eu nem consigo mais falar essas coisas, mas eu sempre falo abençoado, mas enfim, né? Você entende? Se você está maldizendo o seu trabalho, como que você vai querer mudar de trabalho se você não está nem agradecendo aquilo que você tem? Então a mudança, gente, é mental. Então as nossas doenças, aqui ó, duas leis. O caminho da mente e o caminho do corpo carnal. Aqui que ele está falando, não é que existe só duas leis, né? Existem várias leis espirituais aí que até vou trazer para vocês, mas ele está falando aqui do caminho da mente e do corpo carnal. Então existe uma causa e um efeito. Para tudo isso é uma lei mental. Para ter esse efeito que você está vivendo aí na sua vida, primeiro teve uma causa. E onde teve a causa? No seu pensamento. No que você não aprendeu com aquela situação que passou lá atrás e ainda você fica pensando nela. Pare imediatamente. Vou falar de novo. Deus não olha para trás. Deus só olha o Filho perfeito, maravilhoso que Ele criou, que é você. Você
é a criação mais absoluta, mais maravilhosa de Deus. E Ele está aí pronto, esperando você dizer sim. Eu aceito você em minha vida, meu filho querido e amado. Olha só que interessante, né? Então, mais um ensinamento maravilhoso, né, gente? Não tem nem o que falar aqui, porque, como eu falei para vocês, tem aquele livro do Bruce Lipton, que ele é maravilhoso, ele ensina muito epigenética, a neurociência, a neuroplasticidade. O que é isso, Cris? Neuroplasticidade é a capacidade que todos nós temos de mudar aqui dentro do nosso cérebro alguma ligação aí que você perdeu. É isso. Então, quando a gente faz afirmações, quando você fica naquela afirmação e você internaliza e depois muda, você já fez aí uma conexão. Isto é neuroplasticidade. É a capacidade que nós temos de crescer um determinado músculo, uma determinada ligação, né, uma conexão cerebral aí, que o nosso cérebro, ele é o físico aqui nosso, mas quem manda é a nossa mente, tá? É bem complexo isso, né, gente? Mas enfim, vamos deixar como mente aqui, tá? É a nossa mente que você vai colocando com os novos pensamentos. Conforme vai virando os novos pensamentos, vai virando uma crença, vira um hábito, tá? Por isso que as afirmações é tão importante, por isso que as orações é tão importante, por isso que você ouvir aqui mais vezes, né? Ou ler aqui, que eu deixo na descrição para vocês lerem aqui, é muito importante. Porque cada vez que você faz isso, você vai aumentando cada vez mais a sua capacidade de inserir novas crenças de abundância na sua vida. Entende? Crenças expansivas, não crenças que limitam a sua vida, o seu pensamento aqui, tá? Vamos ler mais uma vez aqui. As duas leis. Em nossa vida, o caminho da mente e o caminho do corpo carnal seguem entrelaçados como uma corda. Nós vivemos segundo as leis da mente e também as leis da matéria. Se ingerimos veneno, aí ele põe entre parênteses aqui, aquilo que não foi originalmente criado para servir de alimento a nós e que não é prejudicial quando usado para outros fins, ou seja, originalmente inexiste algo que seja prejudicial. Causaremos danos ao estômago e aos intestinos, reduzindo a ação digestória. Ocorre isso devido à lei da matéria. Mas, quando nos alimentamos em momentos de ira ou de sentimentos desagradáveis, prejudicamos o estômago e os intestinos, dificultando a digestão, porque aí atuou a lei da mente. Que coisa maravilhosa, né, gente? Esses ensinamentos aqui trazendo cada vez mais expansão à nossa consciência, de estarmos aí sempre atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas ações e à nossa feição também, às nossas atitudes, tá bom? Toda sexta-feira ao meio-dia nós temos aqui a playlist Aprendendo com Neville, que toda sexta-feira eu trago um trecho daquela coletânea maravilhosa, O Despertar da Consciência. Um único livro que reúne 7 obras de Neville, aqueles ensinamentos maravilhosos, que está muito congruente com tudo que nós falamos aqui, né? Então, vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem. E para acessar esse link, tem aqui do seu lado, olhando aí para a tela, do seu lado direito tem o título e tá escrito ali mais. Você vai clicar naquele mais e vai abrir a descrição. Se não abrir toda, vai ter mais lá e você clica novamente para abrir toda a descrição, porque a descrição desse preceito também está lá e juntamente com o link daquela coletânea O Despertar da Consciência, maravilhoso, tá bom? Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito, acredite que você é filho de Deus, abençoado e veio aqui para viver uma vida abundante.
Até amanhã, que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Até amanhã, dia 25 de julho, com mais um preceito maravilhoso, um estudo diário para a nossa vida. Até lá!